Olá a todos e todas. A aula de hoje vai ser sobre o líquido cefalorraquidiano, é, que aqui eu vou chamar de líquor. E eu vou falar um pouco sobre algumas características em torno dele, além de alguns outros assuntos. Bom, trata-se de um fluido aquoso, estéril e incolor, que pode ser localizado nos ventrículos cerebrais, nas cisternas ao redor do encéfalo e no espaço subaracnoide. Esse líquido ele flui por uma rede de câmaras conectadas que vão manter uma pressão constante ao redor do encéfalo. Uma das principais funções do líquor é a proteção mecânica do sistema nervoso central. E como que isso acontece, né? Pelo que diz no Guyton, o encéfalo e o líquor apresentam uma gravidade específica muito parecida. Eu dei uma pesquisada e vi que essa gravidade específica é uma relação entre a densidade de uma substância e a densidade da água, né, comparada. Então, por esse motivo, o encéfalo ele meio que flutua no líquido cefalorraquidiano e isso vai proteger o encéfalo de sofrer uma lesão quando a gente vai mexer a cabeça, por exemplo. Mas quando esse movimento ele é muito intenso, corre o risco de acontecer o fenômeno do contragolpe, né? Olhando ali para a imagem da direita, a gente consegue ter uma ideia de como funciona e lembrar um pouco da física também, né? Do princípios básicos da física. No caso ali, um movimento muito brusco da caixa craniana faz com que o encéfalo tenha um movimento relativo em relação ao crânio, pela a inércia desse movimento. Isso faz com que o encéfalo se choque com o crânio, além de criar um vácuo por alguns milissegundos nessa região. E esse tipo de lesão é bem comum entre os pugilistas, principalmente os mais velhos, né? Como na imagem ali o Maguila, já sofreu muito com isso. Maguila que foi diagnosticado com encefalopatia traumática. Sobre a formação do líquor, ela é de grande intensidade e velocidade, né, secretando até meio de litro de líquor por dia. Dessa porção, um terço é secretado por diversas estruturas, como superfícies ependimárias, os ventrículos, as membranas aracnoides, os espaços perisvasculares, e os outros dois terços do líquor vão vir dos plexos coroides presentes nos ventrículos. Bom, eu fiz um esquema aqui, não sei se ficou tão didático, mas esse é o caminho do líquor, né? Primeiramente, ele sai dos ventrículos laterais, passa pelo forame de Monro, chega no terceiro ventrículo, que vai ser mais adicionado mais um pouco de líquor, passa pelo aqueduto de Silvius, chega no quarto ventrículo, que é adicionado mais um pouco desse líquor, e do forame de Luschka e do forame de Magendie ele passa para as cisternas magnas e daí para o espaço subaracnoide, que é onde está presente, né? Enfim, é isso. Bom, ficou clara a importância do plexo coroide tem na formação do líquor, né? Mas o que é esse plexo coroide? Lembrando lá da histologia, quando a gente estudou, o plexo coroide ele é uma estrutura formada pela proliferação de vasos sanguíneos coberta por uma fina camada de tecido epitelial. Né? Essa secreção depende muito da combinação de íons e para a formação de um composto osmoticamente ativo que vai contribuir na formação do líquor. Né? Com relação à absorção do líquor, a estrutura principal envolvida são as granulações aracnoides, que são pequenos tufos da membrana aracnoide que penetram no interior dos seios da dura mater. Eles vão apresentar vesículas capazes de permitir esse fluxo de líquor e de outras substâncias através do sangue. Né? Só definindo agora, né, os espaços perivasculares, ou os espaços de Virchow-Robin, eles são terminações de veias e artérias que adentram o tecido cerebral e que carregam consigo uma camada de pia mater, justamente por haver uma adesão frouxa ali nesse espaço. Né? Os espaços perisvasculares estão envolvidos também na produção de líquor. É essa apresentação. Muito obrigado.